Olá, hoje vamos falar da atividade de sequenciamento no planejamento e controle da produção. O sequenciamento ele pode ser feito de várias maneiras, ou seja, o que seria esse sequenciamento? É decidirmos quais atividades serão feitas primeiro, quais serão feitas na sequência e assim por diante. E nós temos 4 maneiras de se fazer isso. A primeira delas seria através do LIFO, que seria o último pedido que vai entrar vai ser o primeiro pedido que vai ficar pronto, ou o último que entra, primeiro que sai. O FIFO, que seria o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, conforme vão entrando os pedidos, esses pedidos vão sendo liberados. Temos também o método da data prometida, que nós prometemos uma data para o cliente e entregamos a mercadoria nessa data. E temos a prioridade do consumidor, então aquelas atividades que levam menos tempo serão realizadas primeiramente. Eu vou falar para vocês agora, dar um exemplo de cada uma dessas maneiras de se realizar o sequenciamento. Então, por exemplo, suponha que uma empresa ela trabalhe 5 dias por semana, excluindo os finais de semana e os feriados. Então, aqui nós temos 5 trabalhos para serem realizados, que seria o trabalho A. Esse trabalho A, ele demora, o tempo de processo, para a gente realizar esse trabalho A é de 5 dias. E foi prometido para o cliente entregar esse trabalho no dia 18 de agosto. Temos o trabalho B, que demora 3 dias para ser feito, e a data prometida foi no dia 17 de agosto. Temos o trabalho C, que demora 6 dias para ser processado e a data prometida foi para o dia 21 de agosto. O trabalho D, que demora 2 dias com a data prometida para o dia 20 de agosto. E o trabalho E, que demora 1 dia com a data prometida para o dia 13 de agosto. Deseja-se determinar, então, se a empresa ela vai conseguir entregar esses produtos na data prometida para o seu cliente. E para isso eu vou fazer o cálculo dessas datas para os 4 tipos de sequenciamento que foram falados. Então, o primeiro deles é o FIFO, que é o primeiro que entra e o primeiro que sai. Então, aqui foi ordenado a sequência de acordo com a entrada desse pedido na organização. Então, primeiro a gente teve o pedido A, depois o pedido B e assim por diante. Aqui nessa outra coluna, eu coloquei o tempo de processo, ou seja, o quanto que nós vamos demorar para fazer cada uma dessas atividades aqui. Vamos considerar que a empresa vai iniciar a atividade no produto A no dia 10 de agosto. Então, a gente sempre vai considerar 0 para a data de início. E aí, como que a gente vai calcular o término aqui? A gente vai, da data de início, considerar a quantidade de dias que nós temos aqui. Então, iniciou no dia 10 de agosto e essa atividade demora 5 dias para se processar. Então, nós vamos considerar 5 dias a partir do dia 10. Então, será o dia 10, o dia 11, o dia 12, o dia 13 e o dia 14. Como o dia 10 de agosto de 2020 caiu numa segunda-feira, então eu vou iniciar a minha atividade numa segunda-feira e vou finalizar essa atividade numa sexta-feira. Como demorou 5 dias, eu consegui fazer durante a semana. Então, é por isso que eu vou terminar essa atividade no dia 14 de agosto. Se tivesse caído no final de semana ou num feriado, eu teria que considerar isso. Tá? Então, primeiramente, essa atividade ela se inicia no dia 10 de agosto e ela vai ser finalizada no dia 14 de agosto, que no caso é uma sexta-feira. Tá? Como essa empresa não trabalha aos finais de semana e a gente está considerando que eu vou fazer um produto, depois eu vou fazer o outro e assim por diante, eu só vou iniciar
um produto se eu acabei a atividade anterior. Então, a gente está considerando isso. Então, quando que nós vamos iniciar a atividade B? Dia 14 é numa sexta-feira, então dia 15 é no sábado, dia 16 é no domingo, então eu vou iniciar essa atividade no dia 17 de agosto, uma segunda-feira. Se a atividade demora 3 dias para ser processada, então eu vou realizar essa atividade. Eu começo no dia 17, então que é o primeiro dia 18, que é o segundo dia, e finalizo essa atividade no dia 19. Então, finalizei aqui no dia 19 de agosto. Dia 19 de agosto é uma quarta-feira. Então, a próxima atividade eu vou iniciar no próximo dia, tá? Porque eu levo o dia todo para realizar essa atividade. É assim que a gente vai considerar. Então, o trabalho C eu inicio no dia 20 de agosto. Só que esse trabalho eu demoro 6 dias. Então, se a gente simplesmente contar, ó, dia 20, dia 21, dia 22, dia 23, dia 24, dia 25, eu não vou terminar esse trabalho no dia 25. Por quê? Porque eu tenho que considerar os finais de semana. Então, dia 20 de agosto deixa eu ver, dia 17 é uma segunda, é uma quinta-feira, né? Então, dia 20, que é uma quinta, dia 21, que é uma sexta, aí eu vou pular dia 22, que é um sábado, dia 23, que é um domingo, vou considerar dia 24, que é o terceiro dia, dia 25, que é o quarto dia 26, que é o quinto dia, e dia 27, que é o sexto dia. Então, eu finalizo essa atividade aqui no dia 27 de agosto. Eu tirei o final de semana, eu não consigo, a empresa não trabalha aos finais de semana. Dia 24 é uma segunda, dia 25 terça, então dia 27 é uma quinta-feira. Então, dia 27 é uma quinta-feira, eu vou começar o próximo trabalho no dia 28, que é uma sexta-feira. Ele demora 2 dias. Então, eu vou começar na sexta-feira, aí eu vou pular o final de semana e vou terminá-lo na segunda-feira, dia 31 de agosto. E a atividade E, eu começo no dia 1º de setembro e ela dura um dia, então eu termino essa atividade no final do dia. Então, eu inicio, no início do dia 1º de setembro e finalizo essa atividade no final do dia 1º de setembro, já que ela é realizada em um único dia. Daí, tendo essas datas de início e de término de cada atividade que a gente tem aqui de trabalho, eu consigo determinar se a empresa vai conseguir entregar esse trabalho na data prometida ou se ela vai ter atraso e de quantos dias que vai ser esse atraso. Então, a primeira atividade eu terminei no dia 14 de agosto. Foi prometida para o dia 18 de agosto. Então, eu não tive nenhum atraso, eu consegui entregar na data prometida. Já o segundo trabalho aqui, que é o B, eu prometi para o dia 17 de agosto, só que eu entreguei no dia 19 de agosto. Então, eu tive do dia 17 para o dia 19, eu tive 2 dias de atraso. O trabalho C, eu prometi para o dia 21 de agosto, só que eu terminei de realizar esse trabalho no dia 27 de agosto. Então, eu tive 6 dias de atraso. E a atividade D foi prometida para o dia 20 de agosto, eu entreguei dia 31. Então, tive 11 dias de atraso. E a atividade D foi prometida para o dia 13 de agosto e eu entreguei no dia 1º de setembro. Então, tive 19 dias de atraso. Tá? Então, para a gente saber qual foi o atraso médio, o que a gente vai fazer? A gente vai somar essa quantidade de dias aqui de todos que atrasou todas as atividades e vamos dividir por 5, porque eu tenho 5 trabalhos aqui. Dessa maneira, a gente identifica o atraso médio. Tá? Então, se eu utilizar o sequenciamento FIFO, eu vou ter essa situação. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que utilizando o método de sequenciamento LIFO, que seria o
o último que entra é o primeiro que sai. Então, notem aqui que eu inverti a sequência dos trabalhos. Então, o último que entrou vai ser o primeiro que eu vou fazer. Então, a sequência vai ficar do trabalho E, D, C, B e A. E quando eu faço isso, eu não posso esquecer de ordenar também aqui, ó, o tempo de processo de acordo com o trabalho, tá? Então, da mesma maneira, ó, eu vou iniciar os trabalhos no dia 10 de agosto. Se esse trabalho E eu demoro um dia, eu vou finalizar também no dia 10 de agosto. O próximo trabalho, que é o D, demora 2 dias. Então, eu inicio no dia 11 de agosto e finalizo no dia 12 de agosto. Vai levar o dia 11 todo mais o dia 12 todo. Então, 2 dias para eu finalizar esse trabalho. O trabalho C, eu vou iniciar no dia 13 de agosto. Ele leva 6 dias. Então, aqui, considerando, né, o final de semana, eu vou finalizar esse trabalho no dia 20 de agosto. No dia 21, que é o próximo dia, eu inicio o meu trabalho B, que leva 3 dias. Tá? Então, a gente considerar o 21, 22 e 23. Só que o dia 23 e 24 são finais de semana. Tá? Então, por isso que eu vou terminar no dia 25 de agosto. E, finalmente, o trabalho A eu inicio no dia 26 de agosto e finalizo no dia 1º de setembro. Da mesma maneira, eu vou comparar a data de término com a data prometida para calcular a quantidade de dias de atraso. Então, aqui, ó, eu finalizei o trabalho E no dia 10 e prometi entregar no dia 13. Então, eu não tenho atraso nessa atividade. Já a atividade D, eu finalizei no dia 12 e prometi entregar no dia 20, também não tenho atraso. A atividade C, eu finalizei no dia 20, prometi entregar no dia 21, também não tenho atraso. O trabalho B, eu prometi no dia 17, só que eu finalizei no dia 25, então eu tenho 8 dias de atraso. E o trabalho A, eu finalizei no dia 1º de setembro, só que eu prometi para o dia 18 de agosto, então eu tive 14 dias de atraso. Então, verifique que, comparando esse método com o anterior, eu tive menos atraso, né? Então, a média foi menor, a média de dias de atraso foi menor quando comparado com o FIFO.